nosso próximo palestrante, Dr. Hugo Viol, para poder falar de direitos sociais e provocação excessiva do Poder Judiciário, o contrassenso da institucionalização. O Dr. Hugo é advogado, criminalista, diretor jurídico da Faculdade de Aprendiz, professor de Direito Penal e de cursos preparatórios. Ele é especialista em ciências criminais pelo Complexo de Ensino Renato Saraiva, é mestre em Administração e Gestão Pública da Universos, é autor de artigos, já escreveu diversos artigos, Já exerceu vários cargos de assessor de juiz, coordenador de contratos e convênios da Advocacia Geral do Município de Barbacena, da Presidência e Comissão de Direitos Humanos da 13ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele foi delegado com prerrogativos da OAB também. Então eu gostaria de chamar o Dr. Hugo Viol para que possa fazer a sua contribuição. Seja bem-vindo, Hugo. Obrigado pela recepção, Wilber. Uma responsabilidade muito grande falar agora na frente do colega. Somos colegas no Aprendiz, então uma responsabilidade muito grande dada a deferência que tem pelo colega. Aos vereadores, servidores, presidente, Geraldo Alvim, obrigado pela recepção. Uma honra, em mais um ano, tecer alguns comentários nesse encontro regional de vereadores. Sintam-se, cada um nominados, não dá para a gente falar o nome de todos, mas eu tenho apenas duas posições objetivas no início da nossa conversa para estabelecer. A primeira delas é que quando a gente fala de direito, vou ter que puxar aqui claro para o direito, dado o tema proposto, não existe imposição de verdades, só fomento de reflexões. Então aquilo que eu vou trazer a Vossas Excelências hoje, eu quero que compreendam como um fomento de reflexão. Não é para entender aquilo que o professor Hugo está falando aqui como sendo algo de verdade, necessariamente verdade. Eu preciso que vocês entendam o que eu vou trazer para criticar, para fomentar a reflexão. E nesse aspecto, eu vim falar com os senhores hoje, com as senhoras hoje, a respeito de direitos sociais e provocação excessiva do Poder Judiciário. Todo mundo aqui já escutou, eu não tenho dúvida, que o Poder Judiciário, Doutor Léo, obrigado pela presença, fico feliz, obrigado também pelo convite, uma satisfação aprender com Vossa Excelência. Então, todos aqui já escutaram que o Poder Judiciário ele está abarrotado de processos, que às vezes a efetividade do processo jurisdicional ela tarda. Quem aqui às vezes não entrou com o processo e entende que a garantia fundamental da razoável duração do processo não é obedecida, Às vezes a gente entra com um processo que demora 5, 6, 7 anos e ele não finda. E a gente precisa começar a entender o porquê disso. Para a gente compreender a construção desse raciocínio, a gente precisa delimitar que o ordenamento jurídico ele é feito de normas que são divididas em regras e princípios. O que são as regras? Isso aqui a gente aprende lá no primeiro período da Faculdade de Direito. As regras, elas são aquelas de aplicação objetiva imediata. Artigo 121 do Código Penal, do Decreto-Lei 2848/40, ele diz assim lá para nós: matar alguém. Reclusão de 6 a 20 anos. É uma norma objetiva que nos diz: você não pode matar. Se você matar, você vai ser submetido a essa reprimenda. E mais do que isso, nós temos os princípios. O que são os princípios? Os princípios são instrumentos hermenêuticos que auxiliam o julgador na interpretação da norma. Vamos imaginar, só para vocês compreenderem, nós temos lá o artigo 217A do Código Penal, no seu parágrafo 5º, que trata do estupro de vulnerável, que diz lá que ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos caracteriza o crime de estupro de vulnerável. Então hoje no Brasil, se o camarada tem relação sexual hoje com uma menina menor de 14 anos, ou se uma mulher tem relação sexual hoje com um rapaz com uma menina menor de 14 anos, nós temos crime de estupro de vulnerável. Crime de estupro de vulnerável é crime hediondo. A reclusão é de 8 a 16 anos. Então a pena é 8 anos, regime inicial fechado no quartinho da reflexão. Mas vamos imaginar que num determinado caso,
tenha envolvido um relacionamento sexual de uma menina que tenha 13 anos e 10 meses com um rapaz de 25. Em tese, nós teríamos ali o crime. Saiu algum som? Em tese, nós teríamos ali o crime de estupro de vulneráveis. Não se discute, é o objetivo. Mas vamos imaginar: essa menina já está morando com o rapaz, a família autorizou, estão de casamento marcado, o rapaz trabalha, está sustentando a moça, vai sustentar o filho. Você, como juiz, você vai colocar esse cara numa reclusão, regime inicial fechado, mínima, ainda que ele pegue pena mínima, de 8 anos? É isso que o direito quer. Trouxe para vocês o que é uma lei, uma norma, dizendo uma norma objetiva, proibitiva, e o que um princípio nos faz a filtrar a respeito dessa norma, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da proibição da proteção deficiente, que nós vamos falar lá na conclusão dos nossos trabalhos de hoje. Então veja, no direito, existem casos em que a norma ela é aplicada de forma objetiva, de forma segura, mas existem casos que a gente precisa interpretar. Aí eu coloco um questionamento, conversando com vossas excelências, e peço que reflitam, principalmente no que aconteceu, ou vem acontecendo, em âmbito federal. Será que o judiciário não está interpretando demais, não? Será? Vamos continuar conversando. Nós temos uma divisão dos sistemas jurídicos em common law e civil law. O nosso ordenamento jurídico, o ordenamento jurídico nacional, ele precisa guardar atenção ao positivismo jurídico. É diferente do que acontece, todo mundo já ouviu falar, né, professor Léo? Mas lá nos Estados Unidos, né, todo mundo coloca os Estados Unidos como sendo referente. Lá o sistema jurídico é o common law. Common law é o sistema jurídico dos precedentes. Sabe quem que faz o direito? Quem que é o principal fomentador do direito nos Estados Unidos? Não é o legislador, não são vossas excelências. Quem faz o direito nos Estados Unidos, principalmente, é o Poder Judiciário. Por isso, o sistema lá é o common law, a gente chama de direito dos precedentes. O civil law é diferente, é o positivismo jurídico, é aquilo que está escrito. Então, qual que é a fonte primária para nós hoje no nosso ordenamento jurídico? É a lei. O nosso ordenamento jurídico, ele adota a civil law, e por isso ele guarda necessariamente obediência à lei. Vossas excelências, na figura de legisladores, compreendem, eu guardo aqui, claro, relação com o âmbito federal, na forma do artigo 26 da Constituição Federal, guardam uma importância muito maior do que o Poder Judiciário na elaboração de normas. E aí, a gente precisa entender. E quando as normas jurídicas, elas entram em conflito, quando uma norma diz A e a outra diz B, aí é que entra a importância dos princípios, aí é que entra a importância da interpretação. Todo mundo aqui já ouviu falar, né, que o sistema brasileiro de justiça não funciona, que a Constituição brasileira não presta ou é defasada, ou que eventualmente a nossa legislação ela é ineficiente. Todo mundo aqui já ouviu falar, mas na verdade isso é uma ilusão. A nossa legislação, nós brasileiros somos referência mundial em legislação, tanto no âmbito do Constituinte originário, tanto no âmbito atualmente do Congresso Nacional na elaboração de normas federais. Por que eu digo isso a vossas excelências? Por que nós precisamos compreender a importância da nossa legislação? Porque, bem, é induvidoso que o nosso sistema de justiça não funciona como deveria funcionar. Existem melhoras a serem implementadas. Mas a nossa legislação, professor, você não está dizendo que é perfeita? Sim. Existe uma diferença muito grande entre a teoria e o quê? A prática. Entre a teoria e a prática. E essa diferença entre a teoria e a prática, ela dificulta sobremaneira o exercício das funções dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Vossas excelências, no exercício que fazem fiscalizador, vai ter palestra aí da função fiscalizatória, não vai, professor Fábio? Vossas excelências, quando estão no exercício fiscalizatório, já tiveram, porventura, dificuldade de ter acesso a algum documento?
eu nunca tive tanta repulsa ao que vem acontecendo ultimamente, né? O pessoal, você chega na prefeitura na figura de advogado, aconteceu comigo em Barbacena há pouco tempo, eu preciso ter acesso ao documento referente a esse cliente. Sabe o que eles falaram comigo, professor Leonardo? Não, mas eu não posso te passar por causa da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu falei, meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa. A gente está aqui dentro da administração, qual que é o nome? Pública. Administração pública, olha que legal, público. Então, na verdade, a natureza pública da administração é que garante a vossas excelências ou a qualquer do povo o exercício de fiscalização. Na verdade, o que traz lisura aos procedimentos da administração pública é o que, doutor? A publicidade dos atos administrativos. Se nós não tivermos a publicidade dos atos administrativos, nós não temos lisura. Aí sabe o que a gente tem que fazer? Eu precisava impetrar um mandado de segurança. Eu tive primeiro que impetrar, um mandado de segurança para ter acesso ao documento, para pegar o documento, que já era meu direito, para depois impetrar um mandado de segurança para assistir o camarada. Então, quer dizer, 3 processos movidos em razão de algo que não era necessário. Você fala assim, mas 3 processos? 3 processos por quê? A gente precisa entender também daqui a pouquinho a natureza do processo administrativo. E a gente fala da força normativa dos princípios e das normas constitucionais programáticas. A Constituição Federal, quando a gente fala, eu prometo ser breve, pessoal, o pessoal já me deu o recado aí que a gente está no adiantado da hora, mas a gente precisa estabelecer alguns parâmetros para concluir esse raciocínio. A Constituição Federal, ela é feita de normas autoaplicativas, quer dizer, aquelas que são aplicadas imediatamente, e é feita também de normas programáticas. Sabe, professor Gil? Aquelas normas que a Constituição Federal traz para nós uma diretriz. Por exemplo, lá no artigo 227 da Constituição Federal, ela traz para nós a responsabilidade para nós, poder público, família e comunidade, sociedade, do trato da criança e do adolescente. Ela diz para nós que nós temos que proteger a criança e o adolescente, mas ela diz para nós como que a gente vai proteger? Não. É uma norma programática, é uma norma que traz a provocação do legislador para poder legislar, para poder implementar, para poder regular a diretriz que a Constituição Federal nos traz. Hugo, não estou entendendo onde você quer chegar. Você falou primeiro que o nosso ordenamento jurídico ele é positivista. Nós temos o dogma da completude. O que é isso? O nosso legislador tem um dever. Ele tem o dever de buscar preencher todas as lacunas possíveis. Alguém sabe dizer o que é lacuna, tirando os professores? Tem alguns alunos meus, pelo que eu me lembro, se não informar, cadê o Fred? Se não informar o que é, a gente puxa a orelha. Mas o que é lacuna? Lacuna é uma situação nova, de fato, que surge, mas que o legislador não preveu. Quer ver um exemplo? Quando que surgiu celular com câmera? Mais ou menos. Copa do Mundo de 2002 já tinha? Tinha câmera digital, já não tinha? Câmera digital. Pode fazer uma brincadeira, presidente? Pode? Então tá. Não adianta. O ser humano ele é danado. Toda invenção que tem, o povo dando a fazer o quê? Safadeza. E inventar a câmera digital, celular com foto, começou o tal do quê? Enviando o quê? Nudes, né? A mocinha vai, tira foto do celular, manda pro namoradinho. Aí acontece o quê? Depois briga, o namorado às vezes nem briga, o rapaz vaza as fotos da moça. Veja bem, 2002, vocês me ajudaram aqui a lembrar, nós tivemos a figura da criminalização da divulgação de conteúdo sexual sem consentimento da vítima, implementada no ordenamento jurídico, só com a Lei 13.718 de 2018. Tinha como o legislador prever, Código Penal, Decreto-Lei 28 de 40, lá em 1940, que ia surgir uma câmera digital e que as pessoas começariam a violar a intimidade da outra com esse instrumento? Não tinha. E aí a gente começa a compreender que a completude ela é um dogma, por quê? Porque é impossível chegar à previsão de tudo aquilo que é juridicamente relevante. É impossível por quê? Porque o direito ele se move e a importância de vocês junto à população.
O direito ele se move pelo princípio da adequação social. Ele muda dia após o quê? Dia. Motivado pelo quê? Pelas mudanças de índole social. O direito necessariamente, o pessoal fala que a arte imita a vida, já ouviu falar? Essa expressão, a arte imita a vida. Na verdade, o direito é a mesma premissa. O direito imita a vida. Primeiro nós temos uma situação no ambiente social, e depois essa situação vem para o ordenamento jurídico. E em determinados casos, nos hard cases, chamados de casos difíceis, a gente tem que melhorar a nossa compreensão segundo a necessidade de interpretação. Vamos imaginar o seguinte, vamos primeiro com o exemplo social, para depois a gente ir com o exemplo jurídico, pode ser? Vamos imaginar, nós temos um gramado ali na praça, tem lá uma plaquinha lá na praça, não tem? É proibido pisar o quê? Vamos imaginar, na o quê? A grama, proibido pisar na grama. Aí você fala assim, está escrito que é proibido pisar na grama. Aí um rapaz, professor Leonardo, muito espertão, ele vira e anda de bicicleta em cima da grama. Ele fala, é proibido o quê? Pisar, eu estou andando de quê? De bicicleta. Mas vamos pegar pelo princípio idealizador. Para que essa norma foi instituída? Essa norma não foi instituída para impedir a deterioração do patrimônio público? Para manter a beleza do parque público? Foi. Então ele está se valendo ali de uma figura que a gente chama, se valendo da própria torpeza para violar uma norma jurídica. E aí nós, legisladores, a gente se apressa, a gente corre, fala, não, pelo amor de Deus, vamos mudar isso. Então a gente coloca, é proibido andar, é proibido pisar na grama, e é proibido também o quê? Qualquer veículo de rodas. A gente fala, a gente é espertão, né? Fala, não, de jeito nenhum. E aí o pessoal vai fazer lá um piquenique ao lado. E de repente a gente se depara com uma seguinte situação. Um cadeirante precisa chegar até um determinado espaço. Ou ele passa pela grama ou pela escada. E aí ele vai passar pela grama, porque pela escada ele não consegue. A minha pergunta para vocês é, ele está violando a norma jurídica? Tá ou não? Nós legisladores constituímos que nenhum objeto de rodas pode circular o quê? Na grama. Ele está violando ou não está? Está violando. Ele está violando a norma jurídica. Então, objetivamente, ele está violando. Mas nós, segundo o princípio da inclusão social, da dignidade da pessoa humana, nós não temos o dever moral de permitir a exceção a essa norma? Claro e evidente que sim. Vamos para o termo jurídico agora? Artigo 155 do Código Penal. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro. Delito de furto. Vamos imaginar. O camarada entra num supermercado, uma grande rede de supermercados, e subtrai ali para ele algum produto e vai embora do mercado. Objetivamente, falem sem medo. Ele cometeu o crime de furto? Cometeu? Subtraiu ou não? Subtraiu. Mas vamos contar uma historinha, doutora. Qual é o seu nome? Carolina, você tem filhos? Filhos. Amor grande, né? Com certeza. Vamos imaginar, Carolina, que essa pessoa, você é juíza, né? Agora, então essa pessoa que subtraiu esse determinado objeto era uma mulher. Sabe o que ela subtraiu lá do Carrefour? 2 pacotes de macarrão. Sabe por quê? Ela está em situação de rua para alimentar os 4 filhos. Eu te pergunto, 2 pacotes de macarrão faz falta para o Carrefour? Faz falta? Pergunta a Vossa Excelência, sabe em quanto fica um processo penal em média, um processo penal hoje? O valor de um processo penal? Nem ideia? Jogando baixo os processos mais simples, que é o caso do furto, 60 mil reais. Então 60 mil reais você calcula a hora do juiz, dedicado ao processo, a hora do promotor, a hora do defensor, os serventuários, 60 mil reais. Por conta de 2 pacotes de quê? Eu não sou muito bom de mercado, não. Quanto está valendo um pacote de macarrão? Em média? Menos de 5 reais, 10 reais. Não paga uma Heineken, né, vereador? Não paga uma Heineken. Então percebam, nesse caso específico, o camarada não cometeu, a mulher não cometeu um crime. Cometeu. Mas aí ela, juíza, ela vai olhar para a Constituição Federal e Vossas Excelências, o único recado que eu tenho aqui hoje para vocês é esse. Vossas Excelências tem que olhar para a Constituição Federal, no exercício da função pública, e perguntar-se para ela, é literalmente, nessa linha, não fala estudante, sabe? É literalmente como se a Constituição Federal fosse uma pessoa, vereador.
Você vai olhar para ele e falar assim: Constituição Federal, o que você quer que eu faça nesse caso? O direito penal é para colocar uma mulher dessa na cadeia? Ou, na verdade, eu tenho que, inclusive, baixar o feito em diligência, professor Leonardo, para provocar os órgãos assistenciais da prefeitura e perguntar para eles assim: cadê vocês que não estão fazendo nada? Cadê vocês que não estão alimentando as pessoas carentes? Nós precisamos ter maldade, empatia, eu diria. Nós precisamos ter empatia. A gente tem que se colocar mais no lugar do outro, antes de uma tentativa, eu digo, facilitada de solução. O encarceramento, eu sou criminalista, a gente sabe que o encarceramento é uma realidade no Brasil, mas é uma realidade que tem que ser combatida. Vamos imaginar, nós conhecemos, às vezes vocês devem ter alguma colega, alguma filha de alguma amiga, enfim, que é uma menina que é patricinha de tudo, tem ou não tem? Lança telefone novo, ela tem, já fala 2 línguas, já viajou, tem o mundo inteiro aos pés dela. Ela viajou para fora, aquela loucura. É razoável a gente exigir dessa menina, que teve toda a estrutura aos seus pés, uma conduta conforme o direito? Em tese ela não vai obedecer às normas? Em tese sim. Aí você fala assim: já sei, você vai vir com aquele papo mimimi de vítima da sociedade. Não é isso não. Não é isso não. Olha o que eu estou dizendo para vocês. O que acontece quando uma menina é abandonada aos 7 anos, passa a ser violentada sexualmente aos 9, já está cuidando de 2 irmãos, começa a usar droga aos 12 nas ruas, começa a ser usada por traficantes, pessoa viu, para vender droga aos 14, e aí lá quando ela completa 18 anos, e de repente furta um aparelho celular, um relógio que é da doutora Bonito, eu adoro relógio, muito bonito esse relógio, né? Furtam um relógio que ela sempre quis ter, nós vamos fazer o quê? Nós vamos apontar para ela e falar: prende, criminosa. Mas onde estávamos nós, Estado, até que essa pessoa saísse de uma situação de imensa vulnerabilidade e viesse a delinquir? Falei com vocês, dos 7 aos 18, nós não fizemos porra igual o presidente, nós não fizemos nada. Nada. É isso que é o princípio da culpabilidade. Ele não está dizendo para nós que a gente não deve punir, mas que a gente tem que entender também a responsabilidade, a participação do Estado. Fala demais, né? O que houve? Uma aguinha? Sai de graça? Me ajuda? Direitos e garantias fundamentais. É nesse aspecto que eu falo com os doutores a respeito do princípio da universalidade. O princípio da universalidade, ele diz para nós o seguinte: todo e qualquer ser humano tem direito aos direitos humanos. Basta. Obrigado, Vocês sabem que isso é estratégia, né? Quando a gente esquece o que a gente vai falar, a gente pega um copo d'água, você ganha 10 segundos ali para lembrar, depois você volta no nosso. Pessoal, o princípio da universalidade, ele diz para nós o seguinte: todo e qualquer ser humano é titular de direitos humanos, bastando uma única condição, a de ser humano. Então todo mundo tem os mesmos direitos e garantias fundamentais. O tema da palestra que a gente vai lembrar é direitos sociais, vou chegar neles daqui a pouco. E quando a gente fala de direitos humanos, a gente tem que tomar muito cuidado. O primeiro passo, tem palestra de direitos humanos também, né, professor Façanha? Façanha a gente já foi contemporâneo na faculdade, se eu encontrar com ele aí, deixa um abração para ele. Então o que acontece? Ele deve explicar isso melhor que eu, que é delegado de polícia de carreira. Direitos humanos e segurança pública não são nem nunca foram inimigos, professor Gilber. A gente trata como se fosse, né? Na mídia a gente acha que, nossa senhora, direitos humanos de um lado, segurança pública o quê? Do outro. Sabe uma pauta importante que a gente tem em direitos humanos? O aumento da remuneração dos agentes de segurança da Polícia Militar. Sabe um outro aspecto que a gente tem em direitos humanos, que foi inclusive determinação internacional de direitos humanos para o Estado brasileiro? Lei 11.340. Lei Maria dá o quê? Dá pena. Pauta de direitos humanos. Estatuto do idoso, já ouviu falar? Às vezes a gente fica bravo, né? Chega no mercado, tem uma vaga lá para idoso na porta. Você queria parar ali, mas tem a norma de proteção à pessoa idosa, a pessoa com deficiência, não tem? Pessoa autista. Todas pautas de direitos humanos. Falei com vocês aqui de direito de preso ainda?
Poderia falar com vocês aqui até amanhã, trazendo pautas de direitos humanos que não são relacionadas ao direito da pessoa presa. O direito da pessoa presa também é direito humano? Também é pauta dos direitos humanos? Mas não é o único. Está longe disso. Está longe de ser o protagonista. Então a gente tem que desmistificar. Uma outra proposta que eu faço para vocês, na figura de formadores de opinião, muita responsabilidade. O Celinho, eu sei que ele é ferrenha, bravo. Às vezes lá na sala de aula eu tenho que ficar por conta de responder ele, porque ele é incisivo, enjoado. Chama de enjoado, né? Mentira. Mas ele fica em cima e a gente tem que ter uma razoabilidade de compreender o quê? Em determinadas situações, nada é objetivo, nada é 100%. Na qualidade de formadores de opinião, Vossas Excelências têm o dever de defender os direitos humanos. Sendo de direita, extrema direita, sendo de esquerda, extrema esquerda, sendo centro. Vocês percebem que o dever de zelar pela Constituição Federal, que o guardião supremo é o STF, ou é o Supremo Tribunal Federal, mas o dever de zelar pela Constituição Federal é de todo e qualquer servidor público. Todo e qualquer servidor público deve zelar pela Constituição Federal, deve defender a Constituição Federal. Falou que só defende a Constituição Federal quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro. Semana passada eu estava observando uma fala do atual presidente da República e ele estava conversando a respeito, estava explicando o contato dele com o presidente do Senado, dizendo: nós somos adversários, vamos continuar adversários, mas no momento em que a gente está num exercício funcional, depois que a gente está eleito, nós precisamos buscar o bem do povo. Estou falando bem do atual presidente, não sou petista, não. Eu sou Gilber, né? Sabe que eu tenho uma política mais de centro, a minha essência é mais de centro, não sou petista não. Mas a fala do professor, do atual presidente, é de uma maturidade jurídica muito grande. Uma maturidade. Vossas Excelências, depois que estão eleitos, não tem que ficar entendendo como rivalidade o colega de outro partido ou o colega de outra ideologia. Tem que pensar sempre. É claro, em alguns pontos vai haver conflito, mas tem que pensar sempre no bem comum. E aí, Guilherme de Souza Nutti, gostaria de explicar essa frase para vocês, que é uma frase bem emblemática do professor Nutti. Ele diz assim: os direitos humanos são direitos de todo e qualquer ser humano, especialmente do quê? Do delinquente. Aí você vai contar para mim e falar, por exemplo: tá vendo, mentiroso? Você falou que não era direito de bandido, que não era direito dos manos. Explica essa agora. O professor Guilherme de Souza Nutti, juiz federal, sabe mais que você. Sabe mesmo. Mas aí ele vem explicando essa frase e diz para nós o seguinte: por que é direito de todo e qualquer ser humano, especialmente o delinquente? Deixa eu te contar. Professor Leonardo nunca cometeu um crime, graças a Deus, espero que não cometa. Se cometer, professor Leonardo, eu estou de plantão, vamos ligar. Né? Então o que acontece? Em relação a isso, nunca cometeu crime. O professor Leonardo tem direito ao contraditório? Tem direito à ampla defesa? Tem direito ao devido processo legal? Tem ou não? Tem. Mas ele nunca respondeu o processo, se Deus quiser, nunca vai. Ele pode usar esses direitos, desde que um dia ele seja o quê? Processado. Mas se ele não for processado, ele não tem os direitos, professor Gilber? Então, especialmente ao delinquente, por quê? O delinquente tem uma diferença de nós, cidadãos que em tese não cometem crime. Tira do vocabulário também, pelo amor de Deus, aquela expressão cidadão de bem. É uma dica que eu falo. O camarada chegou perto de mim e falou: mas eu sou cidadão de bem. Eu dou 2 passos para trás, 2 para o lado, sento na mesa do lado do boteco. Porque eu fico pensando, né? O cidadão de bem, às vezes ele é muito superior a mim e a gente fica com medo, né? Na verdade, o que a gente quer dizer? Nós somos cidadãos que, em tese, não cometemos crime. Está cheio de cidadão de bem, né? Que violenta a filha, né? Que violenta a enteada, que acha uma moça na rua dormindo e leva ela para o terreno baldio para poder violentar. Cheio de cidadão de bem assim, Gilber. Pensa bem. Percebam, cuidado com essa terminologia, porque o que é especialmente ao delinquente? O delinquente está respondendo a um quê? Processo. Então ele vai usar mais direitos que vocês. Mas se vocês precisarem do direito, vocês não vão ter ele ali. Vocês escolheram a vida pública. Cada um aqui deve ter meia dúzia de processos. Prestação de informação,
Processo que eu digo não conta Vossa Excelência, vereador, não estou dizendo isso, mas quando a gente escolhe a vida pública, talvez eu faça aqui até uma referência, eu fui da Advocacia Geral do município, e logo quando formei, tive um contato com o Tony Andrade falou assim comigo: processo a gente não desespera, processo é normal para quem escolheu a vida pública, infelizmente é normal. Se chegarem no Ministério Público lá, dizendo que você, vereador, excedeu uma determinada função, ou que você, vereador, não tomou determinada providência, ou que você, vereador, recebeu emenda indevida, se chegar isso lá, o promotor de justiça vai apurar. Sabe o que vai apurar? Que é o dever funcional dele. Deixa eu contar um segredo. Vocês vão o quê? Se defender. Então, nesse momento, vocês vão usar mais direitos do que eu. Porque vocês têm direito ao contraditório, têm direito à ampla defesa, têm direito ao devido processo legal. Olha que interessante o que nos diz agora, já caminhando, eu prometo, para o final. Tem mais 15 minutinhos, 10 minutinhos, tá bom, né? Então eu vou começar a caminhar para o final. Os direitos e garantias fundamentais. Todos são iguais perante a lei, está lá no artigo 5º, sem distinção de qualquer natureza, sendo-se garantido aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, olha, dos principais direitos do artigo 5º no caput: direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e propriedade, nos termos seguintes. A pergunta é: existem direitos de natureza absoluta? Existem direitos que não podem nunca serem relativizados? Ou todos os direitos são relativizados? Explique em exemplos. Todos aqui têm direito à vida, não tem? Temos ou não? O direito à vida, ele é um direito absoluto ou ele comporta relativização? A gente vai morrer. Morrer, né, doutor? Não tem jeito. Mas veja, temos pena de morte no ordenamento jurídico? Temos. No Brasil, só em caso de guerra declarada. Já tem uma violação. Mas vamos imaginar que nós não tenhamos guerra declarada. Estou dizendo para vocês, no caso de guerra declarada, a gente já tem uma exceção. Pode ser um direito relativizado. Mas vamos imaginar que nós não estejamos em guerra declarada. Tem outra hipótese de relativização do direito à vida? Ou ele é um direito sagrado? É um direito absoluto? O pessoal começa no primeiro período da faculdade de Direito e fala: qual que é o bem jurídico mais importante? O cidadão vira para mim e fala assim: vida. Eu falei: esquece isso. E parece que é um karma com essa presunção, que eles chegam no nono período, quando eu vou dar aula no nono período, perguntam a mesma coisa e eles respondem: o bem jurídico mais importante é o quê? Vida. E aí, o que vocês acham? Existe outra hipótese de relativização do direito à vida? Melhor isso aí. Com relação à interrupção da gestação. Ô, gente, traz um balde de Oscar para esse rapaz para mim. Aborto. Olha o que ele trouxe. Quando nós temos lá no artigo 128 do Código Penal as hipóteses de aborto listas, que são aquelas provenientes da gravidez de estupro, ou quando não há outra forma de salvar a vida do que? Da gestante. Nesse momento, nós, legisladores, a gente observa o sofrimento de uma mulher que foi violentada sexualmente. Mas aqui só um parêntese. Vocês já ouviram falar de síndrome de Estocolmo? Só para vocês compreenderem o quão agressivo psicologicamente é um ato sexual violento a uma mulher. Vocês já ouviram falar que uma mulher que foi estuprada visitou o estuprador na cadeia? Já ouviram falar disso? Sabe o que isso acontece? Gente, relação sexual, ter relação sexual é necessário? É uma necessidade do corpo? Todo mundo merece ser feliz, pode falar, né? A gente tem que ser feliz. Então é uma necessidade do corpo. Essa mulher que foi violentada sexualmente, qual que é o primeiro impacto que ela tem? Ela vai se fechar ao relacionamento sexual. Provavelmente ela vai acabar com o casamento, ela vai acabar com o relacionamento que ela tem. Às vezes o próprio marido culpa a mulher pelo ato sexual violento, e aí o corpo, e aí ela nega o ato sexual, porque ela tem um trauma muito grande dele. E aí o corpo dela, ele vai ficando, né, com o perdão do jargão, na seca, né? Mas vocês falaram que é o quê? Que é necessidade, que é uma necessidade do corpo. Falaram ou não? Vocês falaram. E aí o corpo, ele vai desenvolvendo essa necessidade, até que em um determinado momento o corpo vira para essa mulher e fala: ô filha, tá na hora, né? Ela vai lembrar de qual ato sexual? Do ato sexual violento.
e vai visitar o cara para ter relação sexual com o cara. Você fala assim, que mulher de mamão, meu amigo. Isso é um impacto psicológico que eu desejo que nenhuma das mulheres presentes tenha, que nós homens jamais teremos a sensibilidade de compreender. Então, muito cuidado quando você aponta para sua vizinha, que às vezes apanha do marido e volta para o marido, e fala assim, a mulher de quê? De malandro. Você não compreende a realidade dela. Você não compreende a realidade dela. Cuidado com as generalizações. Então, não existe direito absoluto. Todos os direitos, em situações excepcionais, eles comportam relativização. E o que a gente usa para ter essa relativização? Os princípios. Quando a gente precisa, eu falei com vocês, a gente pensa na dignidade dessa mulher que sofreu um ato sexual violento e dá para ela a oportunidade do aborto. Ela vai ser obrigada a abortar? Ela vai ser obrigada? Não, é uma faculdade, né, vereador? É uma faculdade, ela pode abortar. Agora olha que legal, já começando a tramitar algo na cabeça dos senhores. O legislador trouxe a figura do aborto resultante do feto anencefalo, quando o feto é diagnosticado com anencefalia. Está lá no artigo 128, a permissão para a gestante abortar? Tá, doutor? Alguém lembra? Tá, não. Foi o Supremo Tribunal Federal que ampliou a interpretação do artigo 128, pensando na dignidade da mulher, que às vezes vai ser obrigada a levar uma gestação, que a gente sabe que, se muito, a criança vai nascer e ter algumas horas de vida, anencefalia. Então veja, o Supremo Tribunal Federal interpretando para ampliar a proteção de direitos. Bonito isso, né? Não é bonito? Princípio da proibição da proteção do deficiente. O vereador já matou. Deveria ser vereador? Jovem, bacana, eu fico feliz. O vereador já matou ele, ó. Não sei se é bonito. Não sei se é bonito por quê? Os problemas vão começar daqui a pouco. Vamos lá. Os direitos sociais estão previstos lá no artigo 6º da Constituição Federal. Olha que legal. Direito à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Vamos ser bem direto. Quando a gente faz a leitura da nossa Constituição Federal, e eu falei com vocês, eu sou um constitucionalista nato na defesa da Carta Constitucional, da sua completude, a gente diz, isso é perfeito. Isso é um estado de coisa ideal. Se você ler o artigo 5º e o artigo 6º, vereador, da nossa Constituição Federal, 5º e 6º, é muito mais completo, é muito mais, entre aspas, incisivo do que muito ordenamento jurídico de outros países, você acredita? Às vezes o nosso artigo 5º e o 6º da Constituição Federal são mais completos que constituições federais de outros países. A minha pergunta é, vocês conhecem alguém passando fome? Professor, desses direitos aí... De que você me chamou? Adorei, rapaz. Eu adoro, eu sempre me apresento como professor e muito melhor, tá? Esses direitos sociais, a gente vê uma população muitas vezes que tem o seu direito violado por lei, né? Por defensores. Eu estou te dizendo na questão de saúde e medicamento. Né? A gente aprofunda muito numa área dessa e a gente veja muitas pessoas necessitando de um medicamento, né? De alto custo, sem poder aquisitivo, mas a assistência social de fato não vai até essas famílias. Qual que é o seu nome mesmo? Zeli, vereador. Olha o que o colega nos traz. Que genial, ele antecipou a minha explicação. Falei com vocês, ó, direito é arte, judicializar faz parte. Vamos lá, previsão constitucional. Nós temos previsão na Constituição Federal do direito à alimentação, vereador? Temos ou não? Acabei de ler. Temos ou não, vereador? Temos. Está escrito lá que todo mundo tem que ter alimentação. Está escrito lá que todo mundo tem que ter lazer. Está escrito lá que a gente tem que proteger a maternidade. Está escrito que nós temos direito ao trabalho. Olha só. Eu vou exigir o meu direito. Aí na hora que eu vou exigir o meu direito, o que eu tenho por parte do Estado? Uma negativa. Queríamos nós ter a sorte do Faustão, o louco, né? Que sorte, né? De chegar e ser atendido pelo SUS
de uma forma tão rápida quando a gente precisa de um medicamento de alto custo. É direito do jurisdicionado acesso a esse medicamento de alto custo? É. Você sabe o que o poder público faz? Ele faz um raciocínio de uma empresa. E não é para isso que a gente paga imposto, não. Mas ele faz o raciocínio de uma empresa. Sabe qual que é o raciocínio, vereador? Ele fala assim para nós. É literalmente assim, tá? Ele fala, deixa eu ver. Quanto que é o valor do medicamento? R$700 mil. Vamos lá. Ele precisa desse medicamento, senão ele vai o quê? Morrer. Tem que pagar R$700 mil para o cara por mês, todo mês, para garantir acesso a esse medicamento. Caro, não é? Custoso, né? A gente sabe que ele tem direito, mas vamos fazer o seguinte: vamos deixar ele entrar o quê? Na justiça. Vai que ele o quê? Morre. Não precisei pagar uma bola. Vai que ele morre. Cadê o princípio da solidariedade? O que eu falei com vocês? Nós, administradores públicos, servidores públicos, nós temos o dever de olhar para a Constituição Federal, entender ela enquanto pessoa e perguntar assim: Constituição Federal, é isso que você quer que eu faça? É ver se eu consigo ganhar mais tempo para essa pessoa morrer e eu economizar 700 mil? Não é. Não é. Ah, mas eu vou gastar 700 mil e aí eu vou ter que justificar, eu vou ficar sem verba para poder fazer política. Não. Não. Uma vida vale muito. Uma vida vale muito. Porque às vezes é amanhã você que é essa pessoa que vai precisar desse medicamento. E aí o que o poder público faz? Ele te nega. Talvez um indivíduo, ele não tenha 700 mil para pagar no medicamento, mas ele tenha talvez 30 mil reais de reserva. Aí ele liga para o advogado, contrata o advogado, ele já tem a negativa por parte do Estado. O advogado vira à noite, porque quando a gente recebe é bom, né, Edu? Dá para ir nos cascarinhos de vez em quando. Vira à noite e impetra para ele um mandado de segurança com pedido liminar. Provoca o poder judiciário. Deixa eu te explicar. E se ele não tivesse dinheiro para pagar o advogado? Ah, procura a defensoria pública. Vai lá. Estou falando mal da defensoria pública, não. Tenho um carinho muito grande pela instituição. Meu pai foi defensor público de carreira há muitos anos, mas a gente sabe que o volume de trabalho é muito grande. Então não consegue atender, às vezes, nessa mesma celeridade de virar à noite para poder entrar com essa ação. O que a gente faz? A gente provoca o poder judiciário. O poder judiciário vira e fala assim: secretário de saúde, se vira, arruma lei. Secretário de saúde estadual, se vira, arruma dinheiro. Ministro da saúde, se vira, paga medicamento de alto custo, geralmente medicamento de alto custo, competência da União. Se vira. Mas olha aqui, precisaria a gente provocar o poder judiciário, doutores, de algo que já está escrito? Aí você fala assim: estranho seria, né, galera? Se o poder judiciário não tivesse abarrotado. Tem que estar abarrotado mesmo. Tem que estar abarrotado. Inviabiliza o exercício jurisdicional. E aí, ó, a provocação do poder judiciário, ela expõe esse contrassenso que nós colocamos lá no título da nossa palestra. Por quê? O contrassenso reside justamente no fato da gente provocar o poder judiciário para aquilo que é óbvio. A gente deveria, melhor dizendo, nós deveríamos provocar o poder judiciário, sempre que necessário, quando algo merecesse interpretação. Quando nós estivéssemos diante de um hard case, porque vossas excelências devem obediência ao princípio da estrita legalidade, não é isso? A gente só pode fazer aquilo que a lei prevê. Nós somos diferentes dos cidadãos comuns. O cidadão comum, ele pode fazer tudo que não é o quê? Proibido. Nós, administradores, não. A administração pública só pode fazer o que a lei prevê, estrita legalidade. Mas não. A provocação do poder judiciário, ela virou regra. Ela virou regra porque eu dei exemplo para vocês. Acesso à informação. Às vezes a gente tem que provocar o poder judiciário, habeas data, mandado de segurança, para ter acesso à informação. Transporte público, acesso aos desamparados, saúde, lazer, segurança. A gente provoca o poder público para tudo. E às vezes o poder público não consegue nos dar amparo
a uma premissa básica de segurança, vereador. Alguém me dá um exemplo aqui. Qual um ponto, qual um investimento barato que a gente faz para combater crime sexual? Investimento barato. De dar o balde de Oscar aí. Está na mão, doutor. Iluminação pública. Iluminação pública. Às vezes a gente não tem o básico, e aí a gente culpabiliza a pessoa que é violentada e diz, ah não, mas ela estava de roupa o quê? Curta. Meu amigo, estupram mulheres de burca em comunidades árabes. A culpa não é da roupa, né? Então veja, quando eu, caminhando para a conclusão, prometo, preciso falar com os senhores de ativismo judicial, porque eu questionei, o vereador lá respondeu, não é bem assim não. Eu falei, será que o judiciário ele não está interpretando demais? Não, pior o que a gente tem? Necessidade de interpretação das normas. A gente aprendeu que se dá pelos princípios. Provocação, a gente tem que provocar o poder judiciário para garantir os direitos, não tem? Porque a administração pública não concede. A atuação do poder judiciário ela passa a ser o quê? Em excesso. Você já viu aquela ideia de que seja visto para ser o quê? Lembrado? Seja visto para ser lembrado. Às vezes o senhor vai ter um assessor, o assessor do senhor ele produz muito menos que um outro assessor que trabalha em casa, mas o assessor que está em contato com você direto, quem que é? É aquele que está na frente. E aí, o que começa a acontecer? Usurpação de quê? De funções. E aí a gente tem um atentado ao sistema de freios e contrapesos. O que é o sistema de freios e contrapesos? Um poder necessariamente tem elementos para se defender de abusos de outros poderes. E aí as minhas considerações finais, eu deixo expresso para vocês que não é o intuito falar mal ou criticar o poder judiciário, porque às vezes ele está amparado no princípio da proibição da proteção deficiente. Mas veja a que ponto chegamos. Nós temos que o plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu, por inserir na lei 7716, que é a lei de discriminação racial, a lei de racismo, a discriminação resultante dos crimes de orientação sexual. Então hoje, se há uma discriminação proveniente de uma, motivada, melhor dizendo, por uma questão de orientação sexual, por uma questão sexual, nós temos crime de quê? Racismo. Racismo. O legislador federal escreveu isso, falou que é racismo, os crimes resultantes de raça, cor, religião, etnia e procedência nacional. Acaba aí. Ele não falou orientação sexual. O Supremo Tribunal Federal, amparado pelo princípio da proibição da proteção deficiente, insere essa tutela. Mas a minha pergunta é: até que ponto a atuação judicial em excesso não usurpa a competência dos outros poderes, não usurpa a competência de Vossas Excelências? Meu muito obrigado. Uma última premissa: o aprendizado foi muito maior meu, tenho certeza, que de Vossas Excelências. Obrigado pela paciência. Queria só um pouquinho. Gostaria de chamar o presidente da Câmara, o senhor Geraldo, para que pudesse entregar para o professor Hugo o certificado. Muito perturbado do Hugo, né, vereador? Vocês puderem ficar gravando melhor, né? Tirar foto com o mais importante do município. É.